Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, chegando aqui já na 12ª lição, 12º vídeo, onde nós estivemos aí estudando durante todo um trimestre o tema geral que é vida, morte e eternidade. O tema de hoje, como vocês podem conferir aqui, é a cosmovisão bíblica. Esse termo é bastante já trabalhado aqui no canal, nos velhos tempos das entrelinhas raízes, né? Mas hoje nós vamos relembrar um pouquinho desse tempo e você vai entender como a cosmovisão bíblica é importante ser conhecida por nós cristãos para que a gente possa alinhar a cosmovisão individual que cada indivíduo possui com a cosmovisão que a Bíblia nos apresenta, tá? Talvez esse seja o ponto-chave, né, para você ser um cristão bem realizado, ok, pessoal? Então, nós teremos aqui na nossa doxologia com o Ricardo, o Marcos, André, que é os dois aqui que estão participando de todos os vídeos, na ponta da linha aqui de sábado, domingo e segunda, e também o Marcos na terça, quarta e quinta e as perguntas para discussão. Estamos aí torcendo, né? Hashtag volta Alexandre, né? No 14º vídeo, a promessa de que ele estará junto aqui conosco. E se Deus quiser, né, em 2023, na nova série de mais 3 estudos, se Deus quiser, a gente vai retomando aí as atividades. Beleza, pessoal? E não se esqueça, né, é muito importante, se você curtir muito esse conteúdo sobre a cosmovisão, sobre as chamas, o engano no tempo do fim, todos os temas que nós temos aí estudado, não esqueça de se manifestar, deixar o seu joinha na TV, dá para deixar o seu joinha no celular, no seu computador. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, estamos aí rumo aos 10 mil inscritos, né, há alguns anos já, mas se Deus quiser crescendo, graças a Deus, a cada semana recebendo novas pessoas aqui com muito carinho, tá? E claro, comente também, né, deixe seu comentário, que logo mais nós temos uma sessão especial para aqueles que gostam, senão é só pular, porque é tudo capitulado, né? Mas para quem gosta, uma sessão especial lá para a gente curtir aí os comentários nas entrelinhas. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, agora é hora de nós conferirmos então aqui nos comentários das entrelinhas e nós estamos com as Olimpíadas, ou a Copa do Mundo aqui dos comentários, então adaptando aí ao tema, né? E vamos ver, o pessoal disputa, né? Quem que é o primeiro a comentar aqui no vídeo que é lançado sempre que dá certo, todos os sábados às 13 horas. Ok? Herô Prado, boa tarde, sempre aprendendo com vocês, está aí em primeiro lugar aí nos comentários aqui. O Marcos Molina, boa tarde a todos. E aí o Marcos assim comemora, ainda chego lá, mas está no pódio, Marcos, segundo lugar, né? Só a Herô que chegou primeiro. A Luísa Patrícia, lição top, que bom, Luísa, que você gostou, né? Muito interessante, os enganos no tempo do fim. Olha, todo cristão na face dessa terra precisaria estar com essa lição bem na ponta da língua. Lições fortes da Bíblia, ele colocou o nome outra vez, já esqueci aqui. É o casal, mas tudo bem. Olá, meus queridos irmãos, glória a Deus por sua disposição em compartilhar conosco. Deus te abençoe hoje e sempre. Então fica lá os irmãos do canal Lições Fortes da Bíblia, né? Não colocou o nome hoje, eu já esqueci, não é que nem a Beth e outros que a gente já vai decorando. Maria Cristina, boa tarde, que bom ter encontrado vocês. Que legal, Maria Cristina. Não sei se é a primeira vez, né, que você está comentando conosco, desculpe minha memória de peixe, mas que bom que você encontrou o canal Entre Linhas, espero que você goste, curte, compartilhe aí, dissemine na sua igreja, fala pessoal, gosto de um canalzinho que tem comentado as entrelinhas, né, da lição da Escola Sabatina. Não estamos na nossa melhor forma, né, que se você puder pegar os vídeos aí de outras temporadas, você vai ver, né? Tem slide, um monte de coisa bem legal, né? Hoje nós estamos aqui meio corridos com o tempo, mas nós não queremos parar aqui com o projeto, porque ele é uma bênção, primeiro na minha vida, na vida aqui dos meninos que participam, e depois na vida aí de quase 10 mil inscritos que têm diariamente acessado os vídeos, né? Então, Maria Cristina, obrigado aí por ter nos encontrado, e mais do que isso, né? Muita gente encontra, mas a Maria Cristina encontrou e comentou aqui, né, que ela nos encontrou. Obrigado aí pelo carinho. Lindalva Dias, feliz sábado, irmãos, e lá vamos nós para mais uma semana que seja repleta das bênçãos de nosso Pai Eterno e que nosso Pai Eterno tem para nós. Um grande abraço para
todos. Então a Lindalva desejando um abraço para todos aí da família Entre Linhas e o pessoal aqui da administração. Esmeralda Viana, para quem não sabe, é a minha sogra lá de Maringá, mãe da Flávia, minha esposa. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, Deus continue abençoando vocês. Obrigado, sogrinha, sempre comentando, sempre deixando lá aquela ajudinha, né? Mesmo que é um nepotismo, mas ajudando aí para promover o canal lá em Maringá, nas redes sociais dela, ao redor dela, né? O YouTube começa a sugerir para as amigas. É muito legal isso, pessoal, esse engajamento de vocês aqui, ok? Por isso que todo produtor de conteúdo fala para vocês terem engajamento, porque isso gera, de certa forma, uma publicidade gratuita dentro da plataforma. Nilza Amaral. Amo estudar a lição sabatina com vocês, meninos. Que Jesus abençoe vocês. E ela ainda comenta assim: eu já tive choque anafilático por 2 vezes e eu não era adventista na época e não tive nenhum EQS, né? Que é aquela situação de quase morte, né, pessoal? Que bom, Nilza Amaral, né? Que você está bem, primeiramente, né? Mesmo aí com seus choques anafiláticos. Que bom que você está bem, que bom que você também não teve nenhuma experiência aí fora do corpo e outras coisas mais, como a gente discutiu, né, sobre os enganos no tempo do fim, que serão, irmãos, como a gente viu, só recapitulando, serão enganos assim muito sutis e muitos assim, não vou falar fiéis, porque não serão fiéis, serão enganos, né? Mas serão muito semelhantes, né, a feitos verdadeiros. Então, temos que ficar muito esperto. Obrigado, Nilza Amaral, por compartilhar, inclusive, né, a sua situação aqui, da sua saúde e dos seus perrengues que você passou na vida, mas que bom que você está bem. Anete Clélia Cremasco, sempre comentando conosco, sempre mais um comentário detalhado, legal. Helena Saraiva, outra querida também, que toda semana está engajada aí nos comentários, e também ela deixa o CCC, para quem não sabe ainda, é o curtir, comentar e compartilhar o vídeo. Muito obrigado, Helena, pelo seu carinho. Hashtag fui até o fim. Feliz semana a todos e até a lição 12, com muita gratidão. Chegamos à lição 12 e estamos aqui lendo o seu comentário. Edilza Nascimento, acabei de falar com a irmã Edilza lá no culto de quarta-feira, que ela participa aqui conosco na Igreja Central de Campo Mourão, aqui no Paraná. E ela sempre colocando, pedindo oração pela família, e ela está aqui também nas entrelinhas, né? Vídeo curtido, compartilhado. Boa semana a todos. Obrigado, Edilza, né, pela sua fidelidade, né, aqui ao Ministério Entre Linhas, pelo seu carinho, porque você sempre está junto com a gente aí, né, divulgando os vídeos, comentando. Legal, muito, muito legal. Eu nem conheço a Edilza Nascimento, que cruzar na rua a gente nem... Bom, você vai me conhecer, Edilza, mas eu não vou conhecer a Edilza. Apesar que a gente teve um tempo, né, que os inscritos apareciam aqui de vez em quando, mandavam um alô. Temos que retornar esse tempo para a gente relembrar o rosto de vocês. Adriana Kuhn, olá, querido irmãos Lúcio, Ricardo e Marcos. Lição na mão e aprendemos sobre o engano, pois até o diabo se transforma em anjo de luz. Que coisa, né? Então vamos nos cuidar, diz aqui a Adriana, em que estamos olhando e escutando e pensando, pois vale a vida eterna, pessoal, diz ela, né? Deus abençoe a todos, abraço carinhoso aqui, hashtag fui até o último Lúcio, hashtag volta Alexandre, diz aqui a Adriana, e volta Ponte Literária. Ó, Ricardo, olha a dica aí da Adriana. E hashtag continue sempre esse canal. Se Deus quiser, temos muita saúde, muita disposição de continuarmos firmes e fortes aqui a toda semana, né? E daqui a pouco nos preparando já para o início de mais uma série. Obrigado, Adriana. E ela ainda coloca assim, ó: eu estava no grupo de política e religião, mas meu celular não aguentou tanta briga e tanto vídeo. E como se empenham para defender sua direita ou sua esquerda, né? Acho que nem dorme, acho que não dormem, é 24 horas, né? A Adriana já está falando aqui dos comentários, né, do grupo Família Entre Linhas, Políticas e Religião, que é um grupo que eu sempre trago aqui, né? Tá aqui o link, se você quiser participar da experiência, né, social, tá lá o pessoal. É interessante, né? Mas a Adriana falou, tava lá, não aguentou não, era muita coisa, muito material. E agora, inclusive, né, aproveitando aqui o comentário da Adriana, está havendo, né, uma gamificação lá dentro do grupo, né? Nós temos lá a direita e a esquerda, não pode postar vídeos repetidos, não pode postar fake news, não pode xingar os irmãos. Eles xingavam. Quem participa sabe o que eu estou falando, né? Então, assim, tem lá, vai perdendo pontos. Cada ocorrência dá um ponto aí para o outro lado. Legal, pessoal, mas fora o Família Entre Linhas RP, né, Religião Política, temos aqui grupos mais... o RP também é sério, de certa forma, né? Mas temos grupos aqui, Família Entre Linhas 1 e 2, onde o pessoal troca aqui material da lição, a gente posta aqui os nossos vídeos, tudo mais. O pessoal troca bastante coisa, comenta, e são grupos assim, ó, especiais, porque o pessoal, né, tem vamos dizer assim,
é autocurado, né? Tem um curador muito legal, acho que é o Espírito Santo que atua lá naqueles grupos. E temos o Família Entre Linhas ADM, aí esse é só nós administradores que postamos, então fica à vontade para participar aí dos grupos no WhatsApp, se quiser ficar um pouquinho mais perto aí da Família Entre Linhas. Genésio Mioto, quero falar sobre os dois edificadores. Os dois construíram no mesmo lugar. A diferença é que um cavou, abriu a vala profunda e lançou o alicerce sobre a rocha. O outro edificou a sua casa sobre a areia. Aí está a diferença. Leia Lucas 6, 48 e 49, diz aqui o Genésio Mioto. Né? E o que é mais fácil? Né? Cavucar e achar a pedra, a rocha, ou simplesmente fazer algo raso, superficial? Né? Então, vamos, né, ser cristãos que nos aprofundamos, né? E não que nós ficamos aí, nos aprofundemos, né, diante aí da palavra de Deus, não ficamos aqueles cristãos rasos, porque de cristão raso o mundo está cheio, né, povo? Joivaldo Quirino, boa semana, irmãos e amigos, a bênção do Senhor Jesus para todos. Obrigado, Joivaldo, que Deus nos abençoe a todos mesmo. João Cavaco, deixando aquele comentáriozinho, né, especial, que só o João Cavaco sabe deixar aqui. Você, né, é convidado a participar, não vai dar para vocês verem, né? Vamos ver se olha só o comentário do João Cavaco, para quem, olha lá, pessoal, para quem não abre o comentário na TV, nos vídeos, olha só, não acabou ainda não. Opa, acabou aqui. Então, fiquem lá um convite, pessoal. Praticamente, né, o irmão Cavaco aqui, ele contribui aqui com a lição, ele aprofunda, ele vai cavucando bastante para chegar bem perto da rocha mesmo, né? E ele começa comentando aqui sobre a contrafação por falácias da terceira via do engano, né, na primeira sessão, sinais das falácias da morte e a profecia nos tempos do fim. Depois ele coloca assim, características das falácias experimentais sobre a morte, né, os EQS lá da vida, os misticismos, a experiência de quase morte, o EQS, espiritismo, culto, personificação com o aparecimento dos mortos. Ele traz todo o comentário, reencarnação, eventos, milagres, manipulações sobrenaturais. E aí eu vou ler a quarta sessão, as conclusões. O ser humano naturalmente tem sede incomensurável da vida eterna. Isso é verdade. E em 1 João 5, do 11 ao 12, diz como consegui-la. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O resto é espuma para enganar. O que escolhemos pela fé na vida, morte, ressurreição, juízo, segunda vinda e eternidade de Cristo? Dizer aqui. Então, obrigado, João Cavaco, né? Fica aí sempre a indagação. Para quem não assistiu, tem um sermão sobre quando que inicia a eternidade, né? Você percebe aqui que 1 João fala que quem tem o Filho tem a vida. Algo que você tem, e você já tem, ok? A vida eterna. Quando será que começa a vida eterna, pessoal? Depois coloquem no comentário aqui. Quando será que começa a vida eterna, né? Estudando a etimologia das palavras aí. Valmir Júnior, estou na área, se derrubar é pênalti. Somente um comentário missionário. Valmir Júnior está aí, firme e forte. Elizabeth Costa, cheguei muito atrasado hoje, Elizabeth. Nem pódio lá nos comentários você pegou. Acho que da Copa dos comentários, não é Olimpíadas, mas é a Copa. Acho que nem vou ser comentada. Que pena, abraço em todos. Lúcio, sou do Rio de Janeiro, carioca, lá conterrâneo do Marcos André, que logo mais estará aqui falando conosco. Elizabeth, ó, deu tempo da gente ler sim, tá? A gente lê todos os comentários que a gente consegue quando a gente está gravando, ok? É uma quarta-feira hoje, né? É acho que dia 7 de dezembro. Então, deu para ler o seu comentário sim, né? Muito obrigado, dá tempo até de eu agradecer a você, Elizabeth Costa. E por último aqui, que vai dar tempo, a Sandra Bittar. Oi meninos e todos da família Entre Linhas, espero que todos estejam bem. Nós aqui em processo de restabelecimento, diz ela. Como disse para uma amiga, força na peruca, porque isso também passará. Com certeza, Sandra. Muito aprendizado, como sempre, ao estudar a lição com vocês. O termo misticismo, muito divulgado nos tempos atuais, nos remete a uma espiritualidade não relacionada aos ensinamentos da Bíblia, expondo os que pensam assim aos afastamentos de Deus e, infelizmente, propensos aos ensinamentos do inimigo. Como é fácil falar sobre misticismo, sobre meditação, sobre pensamento positivo dentro da universidade. Começa a falar sobre cristianismo. Calam sua boca.
A lição destaca as ações que, de forma sutil, através de programas, filmes, jogos, livros, subvertem os ensinamentos bíblicos. E ainda, em várias vezes, utiliza a palavra, mistura a verdade com o interesse de enganar até mesmo o povo de Deus. Necessitamos, diz aqui a Sandra Bittar, necessitamos estar alertas. Vamos estudar as Escrituras, povo. Vamos estreitar o relacionamento com Cristo. Vamos vestir a armadura de Deus, pois estamos no grande conflito cósmico e não podemos brincar. E nesse conflito, meu querido irmão, não existe campo neutro, ok? Você que está aí pensando agora, foi convocado para o cargo nas comissões de nomeação. Vou dar umas férias, isso. Tira as férias de Deus, porque o seu nome já está lá nos empreiteiros do capeta, tá? Já está lá. Tirou férias de Deus, já... O capeta já te contratou na hora e você nem está sabendo. Hashtag fui até o último Lúcio, volta Alexandre, muito agradecida, Deus abençoe a todos. Grande abraço, obrigado Sandra Bittar pelo seu carinho, pelo seu comentário. Bom pessoal, encerramos aqui essa sessão que eu gosto muito, né? A sessão dos comentários aqui nas entrelinhas. Esses foram os comentários que nós tivemos até agora, depois tem os outros que o pessoal vai postando. Sexta-feira à noite é um dos momentos que mais visualizam os nossos conteúdos, a gente tem observado pelos relatórios aqui do YouTube, né pessoal? Então, que você aqui nessa sexta-feira que esteja vendo isso aí, que amanhã, no sábado, né, esteja preparado e bem firme, né, na verdade de Deus. Principalmente, né, sobre o tema que nós estamos estudando hoje, sobre essa questão da cosmovisão bíblica. Beleza, pessoal? Bom, vamos então àquele momento agora de oração, onde nós vamos pedir, como sempre, como nós devemos, né, clamar que o Espírito Santo esteja, né, na direção aqui da sua mente, né, da minha mente, do nosso coração, poeticamente falando, para que quando o Ricardo falar, quando o Marcos falar, que a gente possa assim entender, né, se alimentar daquilo que eles estão falando, principalmente porque está vindo da palavra de Deus. Vamos orar então, pessoal? Curva a sua fronte, aí caminhando, se estiver pedalando, não curva a sua fronte, mas fique em oração, né, com Deus e vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez estamos aqui, ó Pai. Muito obrigado aqui pelas orações dos irmãos nos comentários que têm pedido ao Senhor, ó Pai, que continue nos fortalecendo, continue aqui nos animando nesse ministério. E nós lhe agradecemos, porque até aqui o Senhor nos guardou. Como a Sandra também colocou, tudo vai passar, as coisas ruins. E quando estiver bom demais, também sabemos que vai passar, porque esse mundo é assim, Senhor. Então agora, Pai, que nós vamos entrar aqui na meditação, na doxologia padrão, que vamos estudar cada tema aqui sobre essa cosmovisão bíblica. Nos ajude, Senhor, que o Teu Santo Espírito alinhe a nossa cosmovisão a essa cosmovisão bíblica. Que nós possamos enxergar, ó Pai, a história, o mundo, o próximo, com os Teus olhos, ó Pai. É isso que nós precisamos, né, nos alinhar a Ti, Senhor. Então nos ajude nessa lição agora, continue usando o Ricardo, continue usando o Marcos aí, para que a gente possa cada vez mais aprender, fixar e o mais importante, praticar. Ok, pessoal? Ok, Senhor, muito obrigado por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, pessoal, então agora sim, chega aí, Ricardo, agora é com você aqui na ponta da linha de sábado. Vamos lá, gente, lição 12, a cosmovisão bíblica. Eu trouxe para vocês uma palavra que ela pode simbolizar essa questão do cosmo. Olam, gente, Olam é uma palavra que pode ser traduzida por eternidade, mas ela pode ser traduzida por mundo, universo e também por cosmo, eternidade, muita gente ou humanidade. Por que eu trouxe essa palavra hebraica aqui para a gente falar sobre cosmovisão? Cosmovisão, gente, ela pode partir da esfera individual e pode chegar a esferas coletivas, esferas sociais, esferas do passado, esferas do presente, esferas do futuro. E de que maneira? Essa cosmovisão, gente, é como se fosse um filtro da realidade. Alguns preferem dizer que são os óculos, que seriam a forma com a qual indivíduos ou grupos eles enxergam a vida, enxergam o mundo. Por isso, cosmovisão seria uma visão de mundo.
Esse conceito é um conceito que ele tem um enraizamento, ele surge na filosofia alemã. Eu trouxe para vocês aqui o comentário de Opostel, e ele trata de 6 elementos daquilo que se convencionou a chamar de cosmovisão. Ele fala que o primeiro elemento da cosmovisão seria uma explicação do mundo. O segundo elemento seria para onde nós iríamos, para onde nós deveríamos ir neste mundo. A terceira seria o que nós vamos fazer nesse mundo. Como agir seria um conjunto de princípios, conjunto de crenças, um conjunto de valores. O quarto ponto seria uma praxeologia. Como atingir estes objetivos, como alcançar estes princípios. O quinto seria epistemológico, que seria que traria, melhor dizendo, coordenadas para identificar o verdadeiro e o falso. O sexto seria etiológico, seria uma construção conceitual, seria uma análise de como os blocos dos conceitos oriundos dessa cosmovisão se constrói. Os blocos de construção desta visão de mundo. Nesse sentido, gente, nós podemos dizer que cada indivíduo tem uma cosmovisão diferente de mundo. Apesar do título da lição ser a cosmovisão bíblica. E eu falei que Olam significa muitas pessoas, muita gente também, humanidade. Se nós formos buscar um olhar mais específico, procurar a individualidade, nós enxergamos muitas diferenças nestes filtros, nessas maneiras de enxergar o mundo. Ah, mas a Bíblia é uma só? Porque o título da lição é Cosmovisão Bíblica. A Bíblia é uma só. Só que a interpretação do texto, de qualquer texto, ele passa por esse filtro, pela sua cosmovisão, pela sua maneira de enxergar o mundo, e nós somos influenciados por muitas coisas na sociedade. Muitas coisas nos atravessam a nossa consciência, atravessam o nosso ser, a nossa percepção, e de forma complexa e individualizada elas vão moldando essa nossa cosmovisão. Então nós pegamos o texto bíblico a partir desta complexidade de coisas que nós ouvimos, que nós vimos, que nós assimilamos, e nós assimilamos todas essas coisas de maneiras muito diferentes. Então existe tantas cosmovisões quanto existem indivíduos. Ah, mas apenas isso? Não. Obviamente que se nós vamos lançar um olhar sobre grupos específicos, acabam emergindo da concretude, da análise desses grupos, padrões comuns. Então significa dizer que o indivíduo, se você olhar para o indivíduo, os indivíduos descolados, você identifica muito mais diferenças do que similitudes. Mas existem essas similitudes. E quando você enxerga esses indivíduos juntos, aí você começa a identificar os padrões, que são aquilo que os une. E aquilo forma, obviamente, também uma cosmovisão. Então essas muitas pessoas que se agregam, que se relacionam, ali é possível se encontrar uma cosmovisão específica, com base naqueles padrões que os unem. Além disso, em regiões ou em grupos diferentes,
Exemplo, vocês acham que um grupo adventista mesmo do Sul possui a mesma cosmovisão de um grupo adventista do Sul do Brasil, e tem a mesma cosmovisão da capital da Argentina? Em algumas regiões, mesmo sendo adventistas, uma aliança é um escândalo, porque eles enxergam como joia, noutras nem tanto. Em algumas regiões, em alguns grupos, uma calça jeans no sábado é um escândalo para uma mulher utilizar. Em outras regiões, não. Causas e outras tantas coisas com relação ao cosmo. Agora, outro ponto: tempo. A cosmovisão dos adventistas na época, nos Estados Unidos, lá nos tempos da irmã White, não era a mesma cosmovisão dos dias de hoje. Mas, assim como nós podemos também identificar padrões e identificar uma cosmovisão para o grupo, nós podemos identificar também o grupo ao longo do tempo, algo que nós poderíamos chamar de um núcleo duro desta cosmovisão. No caso, que estaríamos ali falando de doutrina, uma doutrina forte, não de pontos mais periféricos da fé, da crença desse grupo, mas existe um núcleo duro, um ponto central ali que ao longo do tempo não se perde. É um padrão que também é possível se identificar nesse grupo, analisando a história da formação deste grupo. E nós podemos identificar isso quando nós vamos analisar e interpretar o livro do Apocalipse, que vai trazer ali em forma simbólica a história da igreja que surge a partir do Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, e vai até o final dos tempos. Existe ali um núcleo duro, existe ali padrões que emergem e que se mantêm ao longo do tempo, mesmo que outros tantos elementos que são periféricos divirjam. E nos é apresentado em forma simbólica isso também no livro de Apocalipse. Essas diferenças, a diferença da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, mas existe ali um padrão que se mantém para que elas ainda continuem sendo igreja. Mesmo que tenham diferenças, o padrão persiste. Tudo isso é cosmovisão. Nós devemos tomar muito cuidado quando nós confundimos a nossa cosmovisão individual, e que muitas vezes é equivocada, outras vezes nem tanto. Então nós precisamos pedir muito para o Espírito de Santidade nos ajudar, para que nós não confundamos a nossa cosmovisão, e muitas vezes contaminada por viés ideológico X, viés ideológico Y, que é normal. É da vida, nós temos que ter essa consciência que esse viés vem a influenciar quando nós vamos estudar a Bíblia. É impossível um ser humano neutro à ideologia. Nós precisamos tomar cuidado para não contaminar esse núcleo duro do texto bíblico. Tomar muito cuidado com isso. E muitas vezes nós confundimos a nossa cosmovisão individual com a cosmovisão da igreja. Ao longo do tempo, na eternidade, no grupo, e nós começamos a guerrear uns com os outros. Isso é extremamente perigoso. Então vamos lá, gente. Vamos entrar aqui propriamente. O verso áureo diz o seguinte: o mesmo Deus da paz, Deus Shalom no hebraico, o santifica, o Kodesh, ou o separa,
o separa naquela alegoria bíblica, separa a igreja, que na alegoria bíblica é a esposa, como se ele fosse preparar morada para depois buscar essa igreja, resgatar essa igreja e levar para núpcias cósmica, eterna. E que santifiquem tudo, e que o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Aqui, o autor da lição vai trazer justamente o livro de Apocalipse, que nós falamos bastante aqui no começo. O livro de Apocalipse fala de duas grandes globalizações. Ele não está falando propriamente da globalização, aquele fenômeno que a gente ouviu tanto falar na década de 90, com a formação de blocos econômicos que tendiam ao livre mercado, que surgiu em razão disso a União Europeia, agora a Grã-Bretanha saindo da União Europeia e essa globalização se esfacelando. Ele está fazendo aqui um jogo de linguagens com uma outra globalização, que não é a globalização das fronteiras, a globalização econômica, que diz respeito, segundo ele aqui, nesse jogo de linguagem que ele criou, que fala que em Apocalipse 13, trata de uma globalização do erro. Quando todo o mundo se maravilhará e seguirá a besta que emerge do mar, ou seja, um poder, besta, que emerge de povos, línguas ou nações. Uma força que emerge de povos, línguas ou nações. O mar aqui, ele significa isso. E depois Apocalipse 14 destaca a globalização da verdade. Quando o evangelho eterno será pregado a cada nação, tribo, língua, o povo. Apocalipse 14. Durante esses tempos difíceis, qualquer vento de doutrina estará soprando e as pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas por meio de dois grandes erros. E ele vai apontar esses erros dizendo a imortalidade da alma e a santificação do domingo. Um pequeno adendo. Imortalidade incondicional da alma. Se você for adentrar a cosmovisão, inclusive do nosso guia de estudo aqui, Escola Sabatina, a cosmovisão é que existe sim imortalidade. Imortalidade condicional da alma. Ou seja, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer, este morrerá. Sempre lembrando que esse crer aqui, gente, é emuná. É aquela fé que faz você, independente dos seus deslizes na vida, permanecer na sua função. Emuná também é fé, mas também significa função em hebraico. Permanecer no seu cargo ao qual o Eterno te chamou. Você atendeu o vai, que você permanece no seu cargo, na sua função, independente dos seus deslizes. Você permanece com uma fé atuante, com uma emuná atuante. Emuná é sempre fé atuante, sempre. Não para se salvar, mas significa que você ainda é templo do Espírito Santo, habitação de Ruach HaKodesh. Todo bem, ele vem de Ruach HaKodesh. Todo ato genuinamente bondoso vem dele. E a santificação do domingo seria um vínculo com a igreja que desvirtua o evangelho. Que entendemos que é quando a igreja católica apostólica, a igreja que nós chamamos de primitiva, igreja doutrinariamente pura, branca, quando ela se torna católica apostólica romana, começa essa desvirtualização. Então essa santificação do domingo seria um ato simbólico de aproximação com essa deturpação daquela doutrina verdadeira. O católico é universal, é um evangelho levado a todos. Católico apostólico, porque é a doutrina que veio de Yeshua para os apóstolos. Agora, quando ela se romaniza, ela se desvirtua.
E a santificação do domingo é um vínculo disso. Enquanto que o primeiro lança o fundamento do Espiritismo, o segundo, afinidade com Roma. Grande conflito, Ellen White, página 489 e 490. Aí no final do parágrafo ele diz o seguinte: até que esses eventos finais se desenrolem, devemos permanecer firmes em nossa crença em toda a verdade que temos, que inclui a natureza humana e da morte, enquanto buscamos ser guiados pelo Espírito de Deus, com possamos estar prontos para o glorioso aparecimento de Cristo. Agora nós vamos para a lição de domingo. O modelo de Jesus. O autor da lição vai construir esse modelo a partir de Lucas 2:52. Ele fala logo na primeira pergunta, de 4 dimensões do crescimento do menino Jesus. Nós encontramos isso nesse texto, que ele crescia em sabedoria, estatura, graça com Deus e graça com os homens. É isso que nós vemos aqui. Jesus foi o ser humano perfeito. O seu crescimento compreendeu todas as dimensões básicas, que são essas que eu já falei, de acordo com Lucas 2:52, abre aspas. Aí nós vamos ler um texto aqui de Ellen White, no Evangelho de todas as Nações, na página 45. Jesus crescia em sabedoria, ou seja, mentalmente, em estatura, ou seja, fisicamente, em graça diante de Deus, ou seja, espiritualmente, e dos homens, ou seja, socialmente. Sua mente era ativa e perspicaz, com uma capacidade de reflexão e sabedoria além de sua idade. O caráter dele também era belo e harmonioso. As habilidades da mente e do corpo se desenvolviam gradualmente, conforme as leis da infância. Como criança, Jesus era incomparavelmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir os outros. Manifestava uma paciência que nada conseguia perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como a rocha em questões de princípios, sua vida revelava a graça da cortesia altruísta. Bom, gente, eu separei para vocês algumas palavras. Primeira palavra que significa sabedoria. Chokmah seria sabedoria, erudição, talento, conhecimento, estudo. Ele crescia em estudo. Ele crescia em conhecimento, erudição. Outra palavra, gente, é chomah, que seria altura, estatura, piso ou andar. A outra palavra também que eu separei para vocês, gente, aqui é a expressão graça. Ren, que significa graça ou encanto, que é da mesma raiz de Hesed. Tem uma raiz comum. Hesed, que significa graça, que significa bondade, que significa misericórdia. Isso é Hesed, mesma raiz de crescer em graça. Graça, bondade, misericórdia, benevolência. Então ele crescia em graça com Elohim, com Deus. Espiritualmente, graça espiritual. Ou seja, em seu coração ele alimentava a misericórdia, a benevolência. E também para com os homens. Ou seja, não ficava apenas na espiritualidade, isso se estendia para o social. É isso que socialmente. Isso é levar a salvação de Cristo na prática, na materialidade social, na concretude social, na realidade social, levar a salvação para os outros indivíduos dentro da sociedade. Não são apenas palavras, são ações que refletem dentro do grupo positivamente. Então vamos lá, gente, seguindo. Depois é pedido, o autor da lição vai com o ministério tríplice de Jesus: ensinar, pregar e curar. Isso está lá em Mateus 4:23.
Trouxe algumas expressões aqui. Limed, em hebraico, significa ensinar, instruir, doutrinar, treinar, lecionar. Então vai mais além, não é apenas ficar falando. Tem uma questão aqui, o lado do treino, tem o lado da doutrina, da instrução. A outra expressão aqui nós encontramos, gente, é bisser, que significa anunciar, notificar, informar, proclamar, dar notícias. O Evangelho é o quê? É uma boa nova. Não é uma má notícia, gente. Evangelho Brit Hadashah, Aliança do Renovo, é uma boa notícia. Significa que eu não preciso cumprir plenamente mitzvah para encontrar salvação. Se eu tentar cumprir plenamente a lei, os mandamentos, a mitzvah para encontrar salvação, a consequência é a morte. Mas significa que eu devo permanecer na emuná, que é uma fé atuante, que é fruto do Espírito, vem do Espírito. Enquanto eu estou aberto para o Espírito habitar em mim, significa que eu ainda permaneço na emuná para a qual eu fui chamado, para a fé para a qual eu fui chamado, para a função para a qual eu fui chamado, para o ministério, para o cargo para o qual eu fui chamado. Esta é a boa nova, como foi o caso de Sansão. Sansão permaneceu na sua emuná até o fim da vida de maneira trôpega, de maneira atabalhoada. Ele cumpriu a emuná para a qual ele se manteve na sua emuná, na sua fé, ativo, mesmo que tropegamente. Salomão, mesma coisa. Davi também caiu no caso de Betseba, mas ele permaneceu na emuná para a qual ele foi chamado e tem a vida eterna. A outra, Raf, que significa curar ou sarar. O autor da lição vai começar a falar sobre a questão de pessoa integral e indivisível. Aqui nós estamos adentrando o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele é especificamente naquele paradigma chamado paradigma da complexidade. Ele se contrapõe ao paradigma da simplicidade. O paradigma da simplicidade funciona da seguinte maneira: paradigma cartesiano, visão cartesiana de mundo, de René Descartes, que para entender a realidade ela tem que ser separada, fatiada, como se fosse uma pizza. Então, por exemplo, o físico, ele escolhe a fatia da realidade, é o movimento. O biólogo, a fatia da realidade que ele pega é a vida, ele vai estudar só a vida. O sociólogo, ele estuda a sociedade. Aí, ciências jurídicas, um baita de um debate, mas a maioria, os positivistas, entendem que a norma. Então, de uma visão positivista do direito, o objeto de estudo, a fatia da realidade é a norma. E religião? Então religião vai estudar Deus, espiritualidade. Espiritualidade é outra coisa, não chega nem a ser uma ciência. Então ele separa os pensamentos. Então existe o pensamento, a cosmovisão científica, que separa a realidade. Então eu vou estudar um pensamento que se especializa. Cada vez se especializa mais. Na medicina, que estuda a saúde das pessoas, as doenças, tem o oftalmo que estuda o olho, então vai se especializando só em olho, tem o oncologista que estuda só o câncer, é um pensamento cada vez mais especializado. E tem o pensamento sistêmico que é um pensamento que você não trabalha mais sozinho. Mesmo que você possa se especializar, mas você tem uma visão de grupo. E o grupo, ele se coordena, ele não compete e busca um pensamento integralizado.
onde surge aquilo que chamam de pensamento holístico, que é um pensamento integral, onde vê o homem em toda a sua integralidade. O homem em sua saúde física, um homem em sua saúde mental, um homem em sua saúde espiritual, em sua religiosidade também, um homem enquanto um ser social, e busca esse pensamento agregado. Isso é o pensamento sistêmico, que parte do simples para o complexo. Porque se entende que quando você fatia o mundo em pedaços, como uma pizza, você cria pontos cegos. Faz cortes epistemológicos e se cria pontos cegos onde você não consegue enxergar a realidade justamente naqueles pontos. É completamente diferente uma pizza fatiada e uma pizza cheia. Não fatiada, nessa alegoria que eu estou trazendo para você. Esses cortes, alegoricamente, seriam os pontos cegos que se perderiam. Hoje em dia, na academia, se fala muito em pensamento sistêmico, em pensamento complexo, onde se busca os especialistas formando grupos para identificar essa sociedade integral, essa empresa integral, esse homem integral, esse homem que também tem a sua espiritualidade. E esse tipo de discurso, gente, ele acaba entrando no nosso meio. E entrou aqui no texto, no texto da lição, essa questão do ser integral. Mas isso é um discurso que não existe apenas no nosso meio. Eles trazem isso, inclusive, muito com o hinduísmo, muito com o budismo, a questão do pensamento holístico, que é um pensamento do homem enquanto integral, também está lá, misturado com o espiritismo, com outras religiões não cristãs. Inclusive, na Índia, é muito mais misturado isso do que no Ocidente, da onde o pensamento vem muito da escola grega, muito da Europa ali, e nós estamos também muito influenciados por esse tipo de escola, né? A escola dos pré-socráticos, de Sócrates, Platão, de Aristóteles e assim por diante. Mas tudo bem, mas a gente pode adotar esse jogo de linguagem e transpor, mas sabendo de onde vem. É importante. Nós sabemos que isso daqui não é uma exclusividade nossa. Nós estamos importando esses conceitos, nós estamos importando essa narrativa, estamos utilizando essa narrativa em discurso religioso de um grupo específico, no caso, o movimento da igreja. Vamos lá. Então, fala, a verdade abrange todo o nosso ser, toda a nossa vida, todas as dimensões dela. Todos os elementos físicos e espirituais são tão poderosamente integrados que não podem ser separados. Como seres caídos, nunca seremos iguais à representação de Jesus Cristo acima. No entanto, pela graça no homem à imagem do seu autor, levá-lo à nova perfeição em que fora criado, promover desenvolvimento físico e mental. A obra da redenção é esta: restaurar o homem à imagem do seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento físico e mental. Ellen White, Educação, página 9. Então agora a gente vai para a lição de segunda-feira, o corpo como templo. Gufa é corpo ou essência em hebraico. E Beit seria templo, casa, moradia, lar, palácio, dinastia, habitação. Temos também Etzen, que também é corpo. Essência, substância, fundamento, osso ou espinho. Então, o corpo aqui trouxe duas expressões hebraicas e nas duas expressões hebraicas o corpo está relacionado à essência, substância. E Beit é lar, moradia, palácio. Então, quando se fala que nós somos templo de Deus ou templo, nós somos do Espírito Santo, nós somos moradia, lar. Olha o interessante, gente. Dinastia.
Beit, além de lar, também pode ser dinastia. Dinastia do Espírito Santo, lar do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, lar de Deus, dinastia de Deus, habitação de Deus. Aonde que é emuná? A fé entra nisso. Se Elohim habita, faz morada na sua mente, no seu coração, você tem emuná. Tá? Com a emuná, com a fé atuante, você atendeu o chamado para a emuná função, a emuná cargo ao qual você foi chamado, que também é fé. No hebraico é a mesma coisa, tá tudo junto, é integrado. Não se fala tanto na lição do homem integral? Vamos falar da fé integral. No original, emuná, fé, função e cargo. Sirura Kodesh, o Espírito de Santidade habita, se você permite que ele habite em você, você tem esta fé atuante. Você desempenha esse cargo, essa função. O autor da lição começa a falar sobre a teoria dualista de um corpo mortal com uma alma imortal. Tem gerado outras tantas teorias sobre o corpo, e ele traz alguns exemplos. Para os antigos filósofos gregos, o corpo era uma prisão, a prisão da alma, que era libertada pela morte. Ele fala desses ecos, conceitos pagãos, cristãos que na atualidade acreditam que esse corpo seja morada temporal de uma alma imortal. Ele está descrevendo basicamente o espiritismo e outras tantas vertentes, que será reintegrada ao corpo na ressurreição. Por outro lado, o panteísmo. Ele vai falar agora sobre o panteísmo, que enxerga como o homem, como esse corpo fosse uma manifestação divina. Acreditam que Deus e o universo sejam um e o mesmo. Para eles, todas as coisas são Deus. O corpo humano é parte de uma única substância divina integrada ao universo. Estamos rodeados de teorias conflitantes, ou seja, são cosmovisões também. São cosmovisões do mundo. Muitas delas também são cosmovisões bíblicas. Eles pegam a Bíblia e eles olham a Bíblia, eles leem com o filtro deles e buscam justificativas na Bíblia para aquilo que eles defendem. Igual nós fazemos. Nós fazemos a mesmíssima coisa. Bom, depois, gente, é pedido para que nós leamos 1 Coríntios 6, 18, no versículo 20, daí o capítulo 10 e 31. Como o entendimento de que nosso corpo é um templo de Deus e um templo do Espírito Santo pode influenciar positivamente a nossa vida. Nós já falamos muito, até nos dias anteriores, sobre isso. O corpo, gente, é um templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. E esse corpo não provém de vós mesmos. Ele provém do próprio Eterno, provém de Deus. O autor da lição vai falar agora sobre Adão e Eva, que eles teriam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Betselem e Kidemutemo, as duas expressões hebraicas, a imagem que seria ali Tselem, ela está relacionada com sombra. Então essa imagem de Deus relacionada com sombra também carrega uma conotação de proteção. E Kidemutemo, Demut, está relacionado com o sangue, a linhagem, que geralmente quem tem essa linhagem tem características comuns. É mais ou menos aquele padrão que eu falei, daquele núcleo duro que pode se estender ao longo do tempo, mesmo que tenha algumas variáveis, existe aquele padrão que de uma cosmovisão do mundo e que está totalmente atrelada a Tzedakah, a Hesed, a misericórdia, a atos de justiça, a atos de caridade, a essa natureza misericordiosa que nós vimos lá atrás que Yeshua desenvolvia, essa graça com Deus e essa graça para com os homens. Já foi o que eu falei, que graça, Ren, é da mesma raiz de Hesed. Então ele desenvolvia uma misericórdia, uma benignidade espiritual e uma benignidade social. Esse padrão, esse é o núcleo duro desse povo de Deus que vem lá dos primórdios, do antediluviano e vai até o tempo do fim. Essa é a característica desse povo de Deus. Essa graça
esse desenvolvimento dessa benignidade espiritual e social. Vamos lá, gente, seguindo. Como esta imagem foi manchada, ou seja, deixamos de ser esses seres com essa graça espiritual e social, e até mesmo escondida pela presença do pecado, a obra da redenção e restauração dos seres humanos e a sua condição original inclui sua saúde física, na medida que possivelmente seres que não desfrutem da árvore da vida. Mas não só isso, mas também, não só física, mas, como nós estudamos até agora, mas também espiritual, benignidade espiritual, aquela compaixão que é desenvolvida na comunhão com Deus, e social, para com os homens, para uns com os outros, amarmos uns aos outros. A restauração é um processo para toda a vida que só será completado na segunda vinda. Ok, mas nós precisamos levar essa salvação também aqui nessa vida. Sendo misericordiosos, sendo benignos, sendo compassivos, sendo amorosos. É difícil, principalmente quando você é atacado. É muito difícil, gente. Nós temos temos também, não podemos ser tolos. Mas é o que nós precisamos tentar desenvolver, apesar da grande dificuldade. Às vezes nós vemos, é triste, gente, é triste de ver que o cristão, que deveria ser benigno, bondoso, amoroso, muitas vezes não, é soberbo, é arrogante, é agressivo, ele é xenófobo, ele tem olhar segregador, ele tem atitudes que não condizem com a bondade, com a benignidade do Cristo. O apóstolo João escreveu ao seu amigo Gaio, abre aspas, amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Aí no último parágrafo, gente, nós temos o autor da lição também na ponta da linha, se reconhecemos que o ser humano é indivisível, aquilo que eu já falei, que acabou entrando também no nosso meio religioso, do discurso religioso, e que a religião abrange todos os aspectos da vida, consideramos o cuidado da saúde física um dever religioso. Devemos ser guiados pelos princípios inspirados. Se vocês comem ou bebem, façam de qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Gente, a importância da alimentação, de uma vida saudável, é extremamente importante, porque uma pessoa integral, uma pessoa que se alimenta bem, que tem uma boa saúde, tem mais condições de desenvolver essa benignidade, essa bondade espiritual e social. Uma pessoa enfesada, que tem dificuldades com as necessidades fisiológicas, por exemplo, uma pessoa que não se alimenta bem, é uma pessoa que tem uma angústia em razão física, ela tem maior dificuldade para ser uma pessoa benigna, bondosa para com o próximo, encontrar uma benignidade espiritual e social, porque tem algo que está ali incomodando, é um espinho, é um incômodo, seja uma enfermidade que não é que é oriunda de hábitos, seja genética, o que não quer dizer que essa pessoa está perdida, mas nós precisamos facilitar a nossa própria vida aqui nesse período que nós vamos continuar aqui. Então, se nós temos algo que nós possamos fazer, nos alimentar melhor, fazer exercício físico, tomar ar puro, tomar o sol, aqueles hábitos vão nos ajudar a levar essa salvação que a gente fala e a desenvolver essa benignidade espiritual e social, que é dita essa graça com Deus e essa graça com os homens. Continuando, mas lembre-se de que no mundo em que vivemos as pessoas boas podem fazer o seu melhor e ainda assim sofrer essas consequências, natureza pecaminosa e ambiente pecaminoso que nós estamos falando. Então, devemos confiar em Deus, fazer o nosso melhor e deixar os resultados com Ele. É isso por hoje e agora é com o Marcos. Olá, você que acompanha o canal Entre Linhas, chegamos à parte de terça-feira e vamos dar continuidade ao estudo que você começou aí com o Ricardo. Você caminhou até aqui com o Ricardo, eu espero que você caminhe comigo também até o final dessa lição. Na terça-feira nós temos o título A Mente de Cristo e o autor chama atenção para a importância de mudanças que sejam efetivas, de mudanças de mente e de coração, como a Bíblia diz, mas que na verdade são mudanças interiores,
são mudanças no nosso desejo, no nosso pensamento, na maneira que nós encaramos a vida, a maneira como nós enxergamos o mundo ao nosso redor, né? A cosmovisão que nós temos de mundo precisa ser transformado. O autor diz aqui que muitos acreditam que o ambiente somente é capaz de transformar o pensamento, transformar o comportamento de uma pessoa. É bem verdade que o ambiente ele tem muita influência sobre o nosso comportamento. Então, quando nós estamos num novo ambiente, né, quando nós saímos do comportamento mundano e passamos a frequentar uma igreja, passamos a frequentar um local onde as pessoas têm um comportamento mais alinhado com aquilo que a Bíblia ensina, nós começamos a criar uma espécie de simbiose com aquele ambiente e aos poucos vamos nos tornando parecidos com as pessoas que estão ali. Mas se essa transformação ela não acontece também interiormente, o cristianismo, né, a religião, ela passa a ser algo muito pesado, porque nós começamos a ter um comportamento desejando ter outro comportamento. Então eu fico preocupado, né? Eu fico assim, eu gostaria de estar fazendo outra coisa, mas estou aqui com essas pessoas fazendo isso. Gostaria de estar ouvindo outra música, mas aqui na igreja só tem essa. Gostaria de estar fazendo outra coisa no sábado, mas no sábado não me é permitido fazer isso. Então, são comportamentos que não estão alinhados com uma mudança interior. E muitas vezes nós investimos muito no nosso exterior, preocupados como nós vamos parecer para a sociedade, o que as pessoas vão pensar a nosso respeito, e não investimos no nosso interior, não investimos na mudança que precisa ser feita. Jesus Cristo, como destaca aqui o autor da lição, em Marcos, no capítulo 7, verso 21, ele diz que do coração é que nascem os maus pensamentos, os adultérios, as circunstâncias que podem nos levar a pecar. Então é isso que nós precisamos vigiar, é isso que nós precisamos tratar. E quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, é importante que coloquemos diante dele também essa nossa natureza. Não é só dizer, Senhor, hoje eu fui grosseiro com o meu irmão e preciso do teu perdão. Preciso dizer a Deus, hoje eu fui grosseiro com o meu irmão porque esse é o meu comportamento. É assim que eu sou interiormente. Eu preciso do seu perdão, mas preciso também de uma transformação feita pelo Espírito Santo. E o autor faz uma pergunta aqui, o que significa ter a mente de Cristo? E ele passa aqui alguns textos, né, para a nossa leitura. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta retórica, né? Ele pergunta quem, se não o Espírito Santo, que é de quem ele estava falando no contexto, né, conheceu a mente do Senhor para nos instruir. Ele pergunta quem conheceu a mente de Cristo, quem conheceu a mente de Deus para que possa nos instruir a ser igual a Ele. Então, Jesus Cristo tinha uma maneira de agir, uma maneira de pensar, uma maneira de proceder, que é o nosso objetivo. Jesus Cristo é o nosso modelo e o Espírito Santo é quem pode nos guiar nessa direção. Ao contrário, né, do que alerta o apóstolo Paulo também em Filipenses no capítulo 4, verso 8, que diz que alguns pensamentos mundanos podem nos enredar a ter uma mente que não seja parecida com a mente de Cristo. Então é muito comum, né, que a gente tem esses dois extremos quando buscamos apenas o comportamento a partir do mundo, a partir das ideias mundanas. Quais são os dois comportamentos? O primeiro é isso que eu falei anteriormente, de fazer transformações exteriores sem a preocupação com o que vem de dentro. O outro extremo desse comportamento é você pensar que não importa o seu comportamento, importa o que você tem no seu coração, importa o seu relacionamento com Cristo. Na verdade, a Bíblia também nos convida a dar bons testemunhos, a dar bons frutos, alinhados com o que nós temos interiormente. Então, se eu penso que tenho um bom relacionamento com Cristo, mas o meu comportamento causa escândalo àqueles que estão buscando alcançar Cristo, é bem provável que eu não esteja alinhado com a mente de Cristo, né? O autor fala também a respeito da nova aliança, o fato de que
A promessa de Deus para a nossa aliança para a nova aliança é que faria transformações na nossa mente, no nosso coração, e inscreveria as leis do Senhor na nossa mente, no nosso coração, né? Nós lemos isso em Jeremias, no capítulo 31, a partir do verso 31, e também em Hebreus, no capítulo 8, a partir do verso 8, também o verso 10, né? Até o verso 10. Então nós temos aqui 2 textos bíblicos que falam a respeito da importância da transformação feita pelo Espírito Santo, que implanta a lei de Deus, implanta o comportamento de Jesus na nossa mente, no nosso coração. Se não for dessa forma, não vamos ter as transformações necessárias, né? Então Jesus Cristo ele chamou a atenção para isso, né, para o pensamento, e colocou o pecado no nível do pensamento e não somente da atitude. Não devemos comparar uma coisa com a outra, né? Muitas pessoas pensam que adulterar é a mesma coisa que pensar numa mulher com pensamentos impuros. Como pecado, sim, mas como comportamento, não. O comportamento ele deve estar alinhado com a palavra de Deus e não com a nossa natureza interior. Então você pode, ao longo da sua caminhada, desistir porque você não consegue dominar a sua natureza interior. Mas isso não deve nos fazer desistir ao longo do caminho. É sempre importante, né, quando nós confessarmos o nosso pecado a Deus, confessar também a nossa natureza e colocar diante dele também. É dizer, Senhor, eu cometi um pecado hoje, eu fui grosseiro com meu irmão, fui grosseiro com alguém, mas é porque essa é a minha natureza, eu preciso que o Senhor faça as transformações que eu necessito. E quando nós pedimos isso a Deus, Ele certamente vai nos auxiliar a vencer a nossa natureza pecaminosa. Como que nós vencemos essa natureza pecaminosa que nos leva a pensar e pecar por pensamento? É nos preenchendo de coisas boas, evitando pensar em coisas ruins, evitando o pensamento maligno, né? Existe uma frase que diz que nós não podemos evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho na nossa cabeça. Então, da mesma forma, se nós estamos com um pensamento ruim a respeito de alguma coisa, né, a respeito de um pecado que nós temos desejo de cometer, por que não evitar esse pensamento preenchendo a nossa mente com louvores, com o estudo da palavra, né, ouvindo bons hinos, boas pregações, né? Então isso pode nos preencher a ponto de que a nossa mente, né, não seja levada por caminhos estranhos e que esses caminhos acabem se transformando em palavras e também em atos pecaminosos. E na quarta-feira o título é a orientação do Espírito. E é importante lembrar, né, que o Espírito Santo ele nos guia a toda a verdade, ele nos guia na direção de Deus, na direção das verdades espirituais. Então é nele que nós devemos buscar o auxílio para que possamos vencer a nossa natureza pecaminosa, né? Então, enquanto que alguns negam a personalidade do Espírito Santo, outros elevam os dons do Espírito Santo além do seu poder transformador. E o autor cita aqui a história de Simão, né, o mágico, que pediu os dons do Espírito Santo, mas queria pagar por eles, não estava disposto a sofrer transformações, né? E o Espírito Santo, quando ele atua em nós, né, ele atua para nos fornecer dons que sejam eficientes para a pregação do Evangelho, para levar o Evangelho a outras pessoas, mas também atua fazendo transformações. Então o Espírito Santo ele atua em nós, fazendo transformações, ele atua através de nós, levando a mensagem, né, nos dando dons para levar a mensagem para outras pessoas, e ele atua apesar de nós, atua apesar da nossa natureza pecaminosa, apesar das falhas que cometemos, né? Então, os filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito Santo, mas Jesus Cristo alertou também que nem todos que dizem Senhor, Senhor, né, entrarão no reino dos céus, ou seja, somente o falar sobre Deus, somente o expressar esse comportamento exteriormente não é eficiente para a salvação e para gerar salvação, né?
Então, o Espírito Santo, ele nos inspira e nos leva à conformidade com a palavra. Ele não só nos dá o dom, mas ele nos leva a agir em conformidade com a palavra, né? Atos 5:32 diz que o Espírito Santo é concedido àqueles que lhe obedecem, né? E o autor ele fala aqui sobre a importância de não nos enredarmos com pensamentos diferentes a respeito da personalidade, da divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito atacado porque o Espírito Santo é uma verdade presente para os nossos dias, né? A busca pelo Espírito Santo, ela deve ser constante. Por outro lado, nós não devemos estar tão preocupados assim em compreender plenamente o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo na sua plenitude? Nós devemos compreender apenas o que a Bíblia nos diz a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele nos dá dons e ele faz transformações nos guiando a toda a verdade. Quantas coisas que nós nos valemos aí, né? Como ferramentas de trabalho, vamos dizer assim, sem compreender plenamente, né? Nós não compreendemos plenamente o funcionamento de um telefone celular, que é algo simples comparado com Deus, né? Mas isso não nos impede de interagir com um telefone celular, com uma câmera, com um computador, coisas desse tipo, né? Mesmo sem compreender. Da mesma forma, o Espírito Santo, nós podemos interagir com o Espírito Santo, permitindo que ele nos use para a sua obra, que ele nos use para o seu trabalho, mesmo sem compreendê-lo plenamente, né? Então, mesmo que não tenhamos plena compreensão a respeito dele, nós podemos aí nos valer dos seus dons e nos valer também daquilo que ele age, da maneira como ele age em nós. Então, precisamos estar dispostos a ser usados pelo Espírito Santo em todo momento. Na parte de quinta-feira, o autor fala pronto, o autor traz o título, né? Pronto para o seu aparecimento, e fala aqui sobre a importância de estarmos preparados para o aparecimento de Jesus Cristo, né? Ele fala que nós vivemos num mundo frenético, num mundo que pode, com muitas necessidades artificiais e distrações, nos desviar da nossa verdadeira missão. Então nós poderemos ser levados a tomar o nosso tempo para coisas que sejam fúteis, que sejam passageiras e que não reflitam verdadeiramente o desejo de Deus para nós ou o preparo que Deus espera de nós, né? Então nós podemos também ser levados a demorar demais com essas mudanças, né? Com as transformações que nós precisamos fazer apenas porque estamos muito envolvidos em coisas que não têm valor nenhum espiritual. E às vezes até nos envolvemos com igreja, nos envolvemos com estudo, né? Da Bíblia, e não nos envolvemos na missão, né? Na ordem de Jesus. Existe uma ilustração, na verdade as pessoas contam isso, né? Eu ouvi como se realmente tivesse acontecido, que um grupo de pessoas muito estudiosas da palavra, né, estavam ouvindo uma mensagem sobre missão, e o pastor, né, um teólogo muito renomado, falava a respeito da missão, citando Mateus no capítulo 28, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele grupo ali de intelectuais, vamos dizer assim, do estudo da Bíblia, alguém levantou a mão e perguntou assim: pastor, como que esse texto está no grego? E o pastor que falava a respeito de missão disse: no grego está assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós precisamos ter em mente. Então, às vezes, nos envolvemos tanto com o estudo, com detalhes do texto e coisas desse tipo, e nos esquecemos daquilo que é a nossa maior necessidade, que é a pregação do evangelho, que é a busca pela vinda de Jesus, que é a conclusão do evangelho. Mateus 24:14 diz que a conclusão da pregação do evangelho é que vai fazer com que Jesus Cristo volte definitivamente, né? Então, 2 Pedro capítulo 3, verso 14, também 1 João 3, versos 1 a 3, falando sobre o preparo para a segunda vinda de Jesus, né? Pedro fala do empenho para ser achado sem mácula
e irrepreensível naquele dia. Nós precisamos nos empenhar para isso. Por outro lado, João, ele alerta que nós ainda não somos como deveríamos ser, mas quando ele vier, seremos. Então é interessante, né, pensar isso. Nós não somos ainda como deveríamos ser para estarmos preparados para a vinda de Jesus, mas ele fará as transformações e nos transformará totalmente quando ele voltar. No entanto, ele transformará pessoas que estão no processo de transformação. Ele vai concluir uma obra que nós começamos. Então o apóstolo Pedro, ele chama atenção para a necessidade de nos empenharmos nessa obra, nos empenharmos nessa busca, né? Então a noção de que a preparação é contínua e ela não será concluída até a vinda de Jesus pode nos fazer de alguma forma retardar o processo. Tem pessoas que já estão até acomodadas, elas dizem assim, não dá para não pecar, né? Não dá para viver sem pecados. Então, o meu comportamento não vai influenciar na salvação. Isso não é verdade. A Bíblia fala assim de frutos, de que pessoas que são reconhecidas pelos seus frutos, ou seja, pela obra que produzem a partir das transformações que já foram feitas na sua vida, né? Então não devemos adiar ou negligenciar essa missão de maneira nenhuma. Hebreus, o salmista nos disse, e Hebreus, né, repetiu que nós devemos nos preparar no dia que se chama hoje. E o autor aqui, ele termina a lição com um apelo, né? O único dia no qual nós podemos realmente fazer alguma coisa é hoje. Porque se nós nos prepararmos para sermos fiéis no futuro, é possível que o futuro nunca chegue. Se nós nos preparamos para ser fiéis durante uma vida inteira, isso pode ser uma tarefa muito pesada. Mas quando eu digo, eu só preciso ser fiel a Deus hoje, eu só preciso fazer o bem ao meu semelhante hoje, eu só preciso pregar o Evangelho hoje. Então, o único dia que nós podemos viver o Evangelho é hoje. Então, vamos nos empenhar cada dia mais para a pregação do Evangelho, porque o único dia que nós temos certeza da nossa existência é hoje, porque o amanhã a Deus pertence. E, dadas as circunstâncias da vida, podemos perecer no dia de hoje sem ter oportunidade de transformação amanhã. Na parte de sexta-feira temos aqui aquelas perguntinhas, né? E a primeira pergunta diz assim: a noção de corpo, alma e espírito como um todo indivisível nos ajuda a entender o escopo abrangente da religião e a importância do nosso estilo de vida. O autor, então, ele chama atenção aqui para a visão adventista, né, que vê o ser humano como um todo, corpo, mente e espiritualidade. Então precisamos estar com o nosso corpo saudável, precisamos estar com a nossa mente preparada, precisamos estar também com as nossas emoções equilibradas e precisamos estar com uma vida espiritual também alinhada com aquilo que Deus espera de nós. O desequilíbrio em qualquer área dessa pode prejudicar as outras áreas da nossa vida, né? Então é muito importante trabalharmos a noção de que somos um todo e o todo depende de que o conjunto esteja agindo para que tudo funcione de maneira adequada. A pergunta número 2, o verdadeiro reavivamento e reforma é teocêntrico, ou seja, baseado em Deus, tendo Deus no centro, né? E não baseado no ser humano, que seria o antropocêntrico, né? O ser humano no centro. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos, né? Em Lucas, no capítulo 18, versos 9 a 14, ilustra esse princípio. Essa parábola é aquela onde o homem bate no peito e diz: olha, eu sou fariseu, eu não peco, eu sou da linhagem de Abraão, enquanto que o outro, né, chegava humilde diante de Deus e dizia: eu não tenho méritos para estar aqui, porque sou um pecador, e aquele sim saiu dali perdoado, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com arrogância, né, com arrotar muita santidade para outras pessoas, enquanto que não cuidamos, né, do nosso estado pecaminoso que nós vamos carregar, como Paulo diz, o nosso corpo, o nosso cadáver que nós vamos carregar até a vinda de Jesus, né? Então o comportamento exterior apenas, ele não produz os frutos necessários
para a salvação. Pode me dar um bom nome por algum tempo na minha igreja, na minha comunidade, mas não produz frutos para a salvação. Nós podemos ilustrar isso também, né, com o comportamento das pessoas que tiveram encontro com Jesus. Em Mateus, no capítulo 7, algumas pessoas encontraram com Jesus e disseram assim: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios, ou seja, temos muitas obras de santidade para te apresentar. Jesus diz: eu nunca conheci vocês. Por outro lado, aqueles salvos de Mateus 25, quando Jesus Cristo disse: eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Eles perguntaram: quando, Senhor, fizemos isso? Ou seja, as obras daquelas pessoas, elas eram tão automáticas que elas nem perceberam o que estavam fazendo, né? E a pergunta final, número 3, diz assim: você pode ter certeza de que está pronto para a volta de Cristo sem ser presunçoso? Se a minha certeza é em Cristo, sim. Se eu reconheço que eu sou indigno de estar no céu, eu sou um cidadão preparado para o céu. Quando eu digo eu sou indigno de entrar no céu, por isso eu preciso de Jesus. Então eu sou um cidadão do céu e posso ter certeza da minha salvação, porque Cristo morreu exatamente para garantir o nosso direito à salvação. Então que Deus nos abençoe e que possamos estar sempre confiantes em Cristo e não em quem nós somos ou nas obras que podemos produzir. Deus nos abençoe e eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Muito obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos lembra do quanto somos pecadores e do quanto necessitamos do Teu Santo Espírito e necessitamos também da aspersão do sangue de Cristo para nos lavar do nosso pecado e nos preparar para o céu. Te pedimos, Senhor, que o Senhor faça as transformações necessárias na nossa mente, no nosso coração e no nosso interior para que possamos assim produzir frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de cidadãos do Teu reino. É o que te pedimos hoje, pelo nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. E eu quero reforçar o nosso coro aí para a volta do Alexandre, né? O Alexandre já está próximo de voltar e nós precisamos intensificar aí os nossos chamados para que ele volte muito brevemente. Um abraço e até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos. Valeu, Ricardo. Obrigado aí mais uma vez, como eu pedi lá na oração inicial e agradeci, né? Deus tem sustentado vocês dois também, né, pessoal? Graças a Deus. Minha vida também não está muito naquele mar de rosas, né? Como a vida de ninguém está nesse mundo, mas graças a Deus a cada dia a gente pode acordar, trabalhar e ter o principal, né? Que é a companhia do Senhor e com saúde. Pessoal, então nos vemos, pessoal, agora na 13ª lição, penúltima lição dessa série aqui sobre vida, morte e eternidade, aonde nós vamos estudar sobre o processo do juízo. Vamos ver isso, é importante que a gente tenha isso em mente. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço aí bem carinhoso aqui desse pessoal aqui do lado de cada tela, que vocês do outro lado aí recebam e nos vemos lá. Tchau, tchau.